Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel da Faculdade V2 e hoje nós trouxemos um vídeo muito legal para vocês de como a gente pode criar uma experiência interativa, na verdade um jogo bem simples, tá? Um jogo que remete um pouco os primórdios dos videogames lá da época do Atari e afins. Um jogo utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Uma forma muito interessante de você estudar a linguagem, de você estudar o ecossistema web. Tá? Utilizando uma tag específica, que é o Canvas, vai te dar um pouco de percepção de como funciona a renderização no navegador, como a gente pode utilizar o JavaScript para criar experiências interativas em websites, tá bom? Então, espero que você continue até o fim do vídeo, assista, é um vídeo super legal, no final você vai ter um jogo para mostrar para a galera e mostrar o que você fez, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, o jogo que a gente vai criar hoje é esse aqui, tá? Um jogo bastante simples, remete um pouco aí à época do Atari, mas é um jogo muito legal para você treinar suas habilidades de JavaScript, suas habilidades de desenvolvimento, tá? Treinar um pouco a sua lógica. A criação de um jogo sem um motor, né? Sem uma engine, é algo tanto quanto complexo. Então, se você tem interesse em saber como é que os jogos são feitos por trás, mesmo um jogo simples assim, fique com a gente, acompanhe esse vídeo, você vai ver todo o processo e no final vai ter um jogo com a sua cara, tá bom? Então o jogo como é? A gente clica no botão jogar e a ideia é bem simples, tá? A gente é aquele quadradinho branco lá embaixo e a gente tem que se movimentar para a direita, para a esquerda, tentando adquirir ou colidir com todos esses objetos azuis, tá bom? Então eu vou aqui tentar colidir com eles, pegando, colidir, e toda vez que eu capturo um desses pontinhos azuis, esses quadrados azuis, eu ganho um ponto. E a ideia é fazer a maior quantidade de pontos possíveis, né? Então quanto mais pontos você fizer, melhor. E aqui eu vou tentando colidir, colidindo, e se por algum motivo eu não consigo, né, colidir com um dos objetos, de repente não cheguei lá rápido o suficiente, não planejei, né, a estratégia aqui, eu perco o jogo, tá bom? Então a ideia é essa. Um jogo bastante simples, mas bastante importante para você assimilar o conhecimento, para você assimilar as skills necessárias para desenvolver algo complexo. E acho que não tem coisas muito mais complexas do que criar um jogo, tá bom? Então, vamos começar. Bom, pessoal, para a gente começar, antes da gente começar a escrever de fato o código do nosso jogo, vamos ver o que vocês vão precisar, quais as ferramentas vocês vão precisar baixar para a gente começar, tá bom? Primeiro de tudo, vocês vão precisar de um editor de texto. E esse editor de texto não pode ser o Microsoft Word ou WordPad, tá bom? Tem que ser um editor de texto puro. Eu gosto bastante do Visual Studio Code, mas você pode utilizar outro editor de texto da sua preferência. Se você está acostumado com Sublime, Notepad++, é seu critério, tá? Eu gosto bastante do VS Code porque ele tem as extensões ajudam bastante na hora de programar, tá? Para a gente ver o resultado, entre outras coisas. Então eu vou mostrar para vocês depois algumas extensões legais para a gente baixar. Se você ainda não tem nenhum editor de texto instalado ou quer dar uma chance para o VS Code, faz o download dele, instala ele aí para a gente seguir, tá bom? Além do editor de texto, você vai precisar de um navegador, ok? Um navegador da internet, como aqui eu, no caso, estou usando o Chrome. Você pode utilizar outro navegador de sua preferência, com exceção do Internet Explorer, tá bom? Vamos manter o foco aqui nos navegadores mais modernos, como o Google Chrome, como o Mozilla Firefox ou o Microsoft Edge, tá bom? Legal. Vamos agora abrir o nosso projeto. Então eu tenho aqui uma pasta chamada JSGame, ok? Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir com Code. Legal, abri aqui com o VS Code. Por enquanto eu não tenho nenhum arquivo, mas a minha pasta eu já posso ver que ela está aberta aqui por conta do nome. Aqui do lado eu tenho as extensões. Vamos clicar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Uma extensão que eu recomendo muito que vocês façam o download é a Live Server. Então você digita Live Server aqui. Primeira extensão, hoje dia 12/11, ela está na versão 5.6.1, ok? E aqui onde está escrito Disable para mim, provavelmente vai estar escrito Install para vocês. E o que o Live Server faz? Quando você inicia o Live Server, quando você starta essa extensão, ela vai abrir um servidor, ok, local na sua máquina,
E ao mesmo tempo que ela vai hospedar as páginas HTML, no caso que a gente vai servir aqui, quando você fizer uma alteração no código-fonte, ela vai automaticamente recarregar a página para você no navegador. Então, com isso a gente ganha tempo, tá bom? Então, é muito importante utilizar essa extensão. Recomendo bastante, mas se você não quiser utilizar, é muito simples. Só você, toda vez que fizer uma alteração no código, vai no navegador e aperta um F5, tá bom? Ou recarregar página. Bom, vamos aos arquivos. O primeiro arquivo que a gente vai precisar criar é o arquivo index.html. Só repetindo para vocês como que eu fiz para criar um arquivo. Clico com o botão direito aqui nessa seção e vou em New File ou Novo Arquivo, tá bom? Vai aparecer um campo de texto para eu digitar o nome. Eu digitei index.html. Dentro desse index.html a gente vai criar nossa marcação HTML, tá? Vou dar uma dica para vocês aqui, para tornar o processo um pouco mais rápido. Então, como eu gosto de criar HTML padrão, eu digito aqui HTML e automaticamente o VS Code dá algumas sugestões para mim. Eu vou escolher a segunda aqui, tá? Então, eu vou clicar nesse HTML 2.5. Já monta uma estrutura HTML para mim, ok? Se você não utilizou ou não tem essa extensão instalada, não está usando o VS Code, pode copiar dessa forma como está aqui ou pode criar um HTML padrão, não tem muito segredo, tá? Eu só vou trocar o título aqui para JS Game, que vai ser o jogo que a gente vai fazer em JavaScript, tá bom? Bom, a única tag que a gente vai precisar aqui, e a mais importante, é uma tag chamada Canvas, ok? É um elemento HTML. Esse elemento HTML permite que nós desenhemos, a gente pode desenhar o que a gente quiser dentro desse canvas, tá bom? Então o canvas ele pode ser chamado de um quadro em branco e a gente pode pegar esse quadro e colocar, fazer a nossa pintura aí, escrever, desenhar nele do jeito que a gente quiser, tá bom? Para utilizar esse canvas, eu vou dar um ID para ele, então no atributo ID dele eu vou escrever canvas, não tem nenhum problema, ok? E além disso, a gente vai precisar de uma tag script, a gente vai precisar de um arquivo JavaScript para executar o nosso código, beleza? Legal. Então temos o canvas criado, temos o nosso tag script. Eu vou criar aqui o arquivo JavaScript, então botão direito, new file. Vou colocar game.js para ficar um pouco diferente. Então no meu game.js, com ele criado, eu volto aqui no meu script e vou no game.js. Beleza? Legal. Vamos ver. Vamos testar o Live Server, né? Como eu falei para vocês. Para usar o Live Server, clica com o botão direito no HTML, Open with Live Server. Esperar um pouquinho. E aqui está a nossa página em branco, porque no momento nosso HTML não tem muita coisa. Tem uma tag canvas, e se eu dar um inspecionar para vocês aqui, provavelmente vocês vão ver o canvas aqui, certo? Ele está ali escondidinho em branco, ele não aparece no fundo branco, mas a gente vai visualizar ele logo, logo, tá bom? Bom, eu recomendo bastante que vocês, caso vocês tenham um monitor de tamanho considerável, nosso jogo não ocupa muito espaço na tela, mas se você tiver um monitor acima de 768 pixels de altura, perdão, abra o seu explorador aqui, o seu inspecionar, e deixe ele aberto aqui do lado para a gente olhar o console, tá bom? No console, nós vamos ter informações de diversos erros, diversos problemas que a gente pode encontrar durante o desenvolvimento, tá? E eu vou utilizar bastante o console nesse vídeo para tratar e resolver os erros que a gente encontrar, tá bom? Aqui em Elements a gente consegue ver todo o nosso HTML, certo? Então tem aqui no body o meu canvas. E aqui eu tenho um script injetado pelo Live Server para recarregar a página. Mas é bem simples, ok? Bom, legal. Vamos voltar aos nossos arquivos. E eu vou criar mais um arquivo chamado style.css. A gente não vai utilizar muito o CSS nesse vídeo. Eu apenas vou resetar a margem do meu body, ok? Então vou deixar ele em 0 e vou tirar o overflow para a gente conseguir aumentar o nosso canvas, deixar ele de tamanho um pouco maior, tá bom? Então, body, margem 0, overflow hidden é o suficiente. E aqui no nosso index.html a gente vai referenciar esse arquivo, tá bom? Vou colocar href e a gente vai style.css, ok? Tag link, linkamos CSS, show de bola.
Só para mostrar para vocês o efeito, então aqui o meu body, repare que ele não tem mais a bordinha laranja. Se eu apagar se eu comentar essa linha, voltar aqui, o meu body tem essa margem laranja aqui em volta, tá bom? Centro azul e o laranja é a margem. Legal. Podemos fechar o CSS, senão vamos utilizar mais do que isso. Agora a gente vai começar a escrever de fato o nosso jogo, tá bom? Então primeiro a gente vai criar uma variável, tá? Então variáveis em JavaScript a gente pode escrever de algumas maneiras diferentes, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a minha forma de escrever, mas vocês podem utilizar uma maneira diferente, tomando cuidado com as diferenças dos tipos de variáveis, tá? Então em JavaScript a gente tem variáveis do tipo var, temos variáveis do tipo let e temos variáveis do tipo const, ok? A diferença dos três é que o var ele mantém um escopo da função mais próxima, tá? Se você não entendeu o que é isso, não se preocupe. O let mantém o escopo da função na qual, ou do bloco no qual ele está inserido, ok? E o const, da mesma maneira que let. No entanto, o const ele é imutável, um valor que não pode ser alterado, tá bom? Sem entrar muito a fundo, vamos utilizar mais const neste vídeo. Então, vou criar uma constante chamada canvas, e essa constante vai guardar as informações do meu elemento canvas. Então, para adquirir o meu elemento canvas via JavaScript, eu posso colocar um document.getElementById, e dentro desse parênteses eu vou digitar canvas, tá? O que essa função vai fazer? Ela vai olhar o nosso HTML, procurar o elemento com ID igual a canvas, que eu digitei aqui, e vai salvar esse elemento, as informações desse elemento, dentro dessa variável, tá bom? E para poder escrever no nosso canvas, eu preciso de um contexto. Então, eu vou criar uma variável chamada ctx, que vai obter as informações do contexto, utilizando canvas.getContextToD, ok? Então, eu estou usando o contexto 2D porque a gente vai fazer um jogo 2D, ok? Bom, o jogo, qual que é a ideia do jogo, né? A ideia do jogo é bastante simples. A gente vai ter um personagem que vai se movimentar e vai coletar pequenos pedaços que caem do céu, tá? Não é um jogo com gráficos da próxima geração, super modernos, com diversos seções de iluminação e ray tracing, etc. Não é nada disso, é um jogo 2D bem simples para você entender como a gente pode desenhar utilizando JavaScript, tá bom? Legal. Com o contexto em mão, com o canvas em mão, eu vou criar uma função chamada init. E qual que é a ideia dessa função init? É iniciar o nosso mundo, né? O jogo ele tem um loop e essa função init vai dar o start, vai iniciar esse loop, vai fazer esse loop seguir, tá bom? Então, primeiro passo, eu quero que o meu canvas ele se mude de tamanho, né? Ele acompanhe o tamanho da tela. Então, eu preciso alterar o tamanho do meu canvas, diminuir ou aumentar ele de acordo com o resize do navegador, tá? Então, por isso eu vou criar uma outra função chamada function resize canvas. Bom, e essa a função dela é justamente alterar o tamanho do canvas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o canvas e vai alterar a sua largura, tá bom? Então, canvas.width é igual a window, e o window é a variável global, a variável da minha janela, ponto innerWidth, ok? E eu vou fazer a mesma coisa com a altura. Então, o width é a largura e o height é a altura. Beleza? Então, aqui eu estou setando a altura do meu canvas de acordo com a largura e a altura da minha janela. Legal. No meu init, eu vou chamar então essa função. E, mais importante, eu preciso invocar essa função init em algum momento, senão o código que está aqui dentro nunca vai ser executado. Então, no final do meu código, no final do meu script, eu vou chamar a função init utilizando essa sintaxe, tá bom? Vamos olhar meu body, meu canvas, e o meu canvas está do tamanho da minha janela. Se eu aumentar aqui o console, nada acontece, nada acontece. Mas se eu diminuir, repare que ele está com 910 de largura, se eu diminuir bastante e dar um F5, ele vai estar com uma largura maior. Agora de 910 ele foi para 1125. Ok?
Beleza. Bom, ainda não tem muita coisa, a gente não vê o que ele está aqui dentro. E também a gente tem um problema, ele não está sendo atualizado, né? A altura, o tamanho dele não atualiza conforme a gente movimenta aqui, diminui ou aumenta a janela, né? Então, vamos providenciar isso para já. Ok. Como que a gente pode fazer para que esse resize do canvas ocorra a todo momento, né? Ocorra toda hora que a gente tiver... Toda hora tem que estar verificando. Mudou o tamanho, já resize, já faz a alteração. A gente pode utilizar uma função chamada uma window.requestAnimationFrame. Essa função requestAnimationFrame ela vai solicitar ao navegador que na próxima atualização da interface, na próxima atualização de renderização, ele execute uma função. E a gente vai executar uma função que não vai ser a init, vai ser a função gameLoop. Ok? É uma função que a gente não criou, mas a gente vai criar ela agora. Então eu vou criar uma function chamada gameLoop. Ok? Nessa função gameLoop, a gente vai chamar o resizeCanvas. E toda vez que o navegador for atualizar a renderização, ele vai chamar o resizeCanvas, tá bom? Vamos ver? Então, se eu aumentar aqui, teoricamente, é para ele rodar e alterar o tamanho do meu canvas. No entanto, a gente tem um problema. O meu gameLoop, eu estou dando um requestAnimationFrame dentro do meu init, ok? Quando eu inicio o meu projeto, quando eu inicio o meu site, ele chama o init e pede para que o próximo frame seja executado o gameLoop. E o gameLoop atualiza o canvas. Só que tem um problema. Depois que o meu gameLoop executou, ele não pede mais para que na próxima atualização do frame ele seja executado novamente. Então a gente precisa corrigir isso. Window requestAnimationFrame gameLoop. Isso vai fazer com que o navegador fique quase que infinitamente executando o gameLoop e atualizando o nosso canvas. Ok? E se eu arrastar aqui para o lado, repare em roxinho ali onde está o widget. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas repare que o widget vai aumentando ou diminuindo. A gente vai ver isso um pouco melhor depois, quando a gente colocar cores no nosso canvas, tá bom? Mas o nosso canvas está aumentando e diminuindo de tamanho. Ok? Legal. Show de bola. Agora temos o nosso canvas sendo atualizado de tamanho e de largura automaticamente. Próximo passo, vamos alterar esse fundo. Esse fundo branco não vai ser o fundo final do nosso game, a gente vai utilizar um fundo de cor escura. Bom? Então, efetivamente, vamos aprender como a gente faz isso. Então, eu vou criar uma função chamada drawBackground, ou melhor, eu vou colocar uma função chamada resetCanvas, e vocês vão entender o porquê desse nome um pouquinho mais pra frente, mas vamos lá. Nosso resetCanvas, ele vai utilizar o contexto para desenhar uma cor, colocar uma cor no nosso canvas, tá bom? Para eu colocar cor, eu utilizo um parâmetro chamado FillStyle. E eu vou falar que o FillStyle é um RGB 00 e 0. Ok? E eu pensa que quando a gente estiver desenhando, ok? A gente tem diversas formas de desenhar. Eu posso desenhar primitivos como círculos, quadrados, ou talvez triângulos, mas nesse caso a gente vai trabalhar mais com retângulos, tá bom? Então a gente vai desenhar um retângulo bem grande, escuro, na cor preta, que vai ser o fundo, o plano de fundo do nosso game. Então para eu desenhar esse retângulo, eu utilizo um fill square, fill cube, vamos olhar a documentação. Eu não lembro exatamente a documentação. Canvas context. Vamos ver a documentação, como que a gente pode fazer para desenhar. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem como definir um estilo. Então, o estilo é RGB, 200, aqui no caso vai ser algo mais vermelho. Mas a gente vai utilizar a função FillRect para desenhar um preto, tá bom? Então, com FillRect, eu vou copiar aqui para vocês. FillRect, a gente vai desenhar um quadrado, um retângulo de cor escura, que vai ocupar do ponto 0 no eixo X e 0 no eixo Y, com largura do tamanho do meu canvas, então canvas.widget, e de altura
a altura do meu canvas. Então, canvas.height. Ok? Legal. E não posso esquecer de invocar o meu reset canvas aqui dentro. Então, todo game loop, ele vai resetar esse canvas. Vamos voltar lá. E agora a gente tem um fundo preto que acompanha o tamanho do canvas, tá bom? Algo que é legal explicar para vocês é que quando a gente trabalha com renderização, não só no Canvas, mas no geral em HTML, em desenvolvimento web, há um sistema de coordenadas, né? Então, no plano cartesiano aqui, em duas dimensões, a gente tem a posição x e y0 aqui no topo superior esquerdo, tá bom? Então, o primeiro pixel é o pixel 0, x, 0, y. E aqui embaixo, lá no canto inferior esquerdo, não vou conseguir colocar meu mouse porque sobe aqui a barra aqui embaixo, mas no inferior esquerdo, lá embaixo, a gente tem a coordenada do tamanho, né, da altura do meu pixel no eixo Y e no eixo X a largura. Então a gente tem largura na coordenada no ponto X e altura na coordenada no ponto Y, tá bom? Então eu vou de 0 até altura e largura. Beleza? Vamos voltar lá para o código. Então eu já estou colocando um fundo escuro no meu canvas. Próximo passo, a gente vai criar um personagem, o nosso jogador. E para salvar as informações do nosso jogador, eu vou criar uma outra variável que vai se chamar player, ok? E essa variável vai ter um x, um y, uma altura, uma largura, melhor. Então, eu vou dar 40 pixels e de altura 40 pixels também, tá? Então, o nosso jogador, essas duas propriedades do nosso player é a posição no eixo X e a posição no eixo Y, junto com a sua altura, com a sua largura, perdão, e com a sua altura, ok? Agora a gente precisa criar uma função que vai renderizar esse jogador dentro do nosso jogo. Então, eu vou criar uma função chamada drawPlayer. E o que ela vai fazer? Basicamente o que o nosso reset canvas faz. Ela vai definir que a cor é... Repare que aqui em JavaScript, pessoal, posso utilizar tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá bom? Então, RGB, e eu vou fazer o jogador de cor branca. Context.fillRect. A gente vai desenhar o jogador em qual posição? No seu X, Y, com largura e altura. Então, player.x, player.y, player.width e player.height. Opa, antivírus. Legal, né? Então, eu já posso desenhar meu jogador. Vamos colocar ele aqui no game loop. E vamos ver o que acontece. Ih, tem um quadrado branco aqui em cima, mas não é bem onde eu quero que o meu jogador seja desenhado. Qual que é a ideia do jogo? A ideia é que o jogador se movimente aqui embaixo, ok? Onde está meu mouse, e que ele colete os itens ou os quadrados, outros elementos que vão caindo do céu em direção ao solo. E quanto mais elementos ele coletar, maior pontuação que ele faz, tá bom? Então eu quero desenhar o meu jogador aqui embaixo. Vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Bom, a maneira mais simples é eu atribuir o meu x ao fundo, né? Então no eixo x ele tem que estar sendo desenhado na metade da tela, né? Então eu vou querer que ele inicie a posição aqui no meio, mais ou menos, em algum lugar aqui embaixo. No meu eixo y vou querer que ele esteja sempre no fundo também. Então no eixo x eu vou utilizar o canvas.width e eu vou dividir por 2 para ver se a gente consegue chegar no meio, tá bom? E no eixo Y eu vou colocar o canvas.height. Beleza? E aqui eu tenho que lembrar que eu estou instanciando o meu player, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Olha, não. Por quê? Porque no momento que essa variável é criada, eu ainda não atualizei o meu canvas. Tá? Ainda não atualizei exatamente o ponto onde está o canvas. Então eu preciso utilizar outra variável. E eu vou utilizar aqui, nesse caso, o window.innerWidth e o window
inner height. E aí eu tenho uma medida um pouco mais satisfatória da minha tela. Mas ok, mesmo assim não dá para ver o personagem, né? Não dá para ver o nosso player. Bom, isso acontece porque a minha altura, minha posição no Y, ela corresponde ao ponto superior esquerdo. Essas coordenadas correspondem aos pontos superior esquerdo, a extremidade superior esquerda do meu quadrado. Então, ele está renderizando, começando do zero, aqui embaixo, já no final do meu canvas. Para que ele possa aparecer aqui, eu preciso subtrair da minha altura e da minha largura. Então, eu posso utilizar menos 40 aqui e menos 40 aqui. Bom, para garantir a execução matemática ficar um pouco mais fácil de ler, vamos fazer isso. E agora eu tenho meu quadradinho branco aqui no meio da minha tela, tá bom? Legal. Bom, com o meu jogador já pronto, ok? Ele está parado ali, ele ainda não se mexe muito. Então se a gente tentar apertar as setas aqui, não vai acontecer nada. Mas vamos implementar isso. Aqui na minha função init, a gente vai utilizar outra função, que eu vou chamar ela de attach event listeners. Ok? Então, nessa função attach event listeners, vou criar ela logo aqui embaixo. E essa função a gente vai adicionar algumas escutas e alguns eventos de teclado, tá bom? Então eu vou utilizar o window.addEventListener e na nossa janela a gente vai escutar o evento keyDown, tá bom? Então toda vez que uma tecla for pressionada e manter-se pressionada, inclusive, esse evento vai ser disparado e vai ser chamada uma função que a gente vai passar aqui, tá bom? Então tem uma função que eu vou criar aqui do lado. Se você não conhece essa sintaxe de função, é a função de flash ou arrow function, que o pessoal chama. É uma forma mais simples de escrever uma função. Então, tudo isso aqui que está escrito, ok? Tudo isso que está selecionado em azul é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ok? Sem entrar em muitos detalhes, sem entrar em questões léxicas e questões de contexto, e diz, etc. Mas para efeitos deste vídeo, não tem muita diferença escrever os dois. Então eu vou deixar essa aqui porque ela é mais simples, mais rápido de escrever, tá bom? Beleza. Então eu tenho o meu E aqui. Antes da gente começar a entrar em muitos detalhes, eu vou só escrever console.log e a gente vai começar a pressionar alguns botões para ver o que acontece, o que o meu navegador, o que o console do navegador diz pra gente sobre esse E aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, vou clicar na aba console e vou apertar algumas setas. Estou apertando alguns botões, estou apertando algumas teclas aqui, outros números, etc. Mas o mais importante é que se eu apertar a seta para a direita, ele me diz que o code, o e.code é arrow left. E se eu apertar a seta para a direita, ele me diz que o e.code é arrow right. Ok? Então isso significa que eu posso utilizar esses códigos para saber em qual direção eu devo movimentar o nosso quadradinho branco. Tá bom? Então vamos lá, vamos apagar esse console log e a gente vai utilizar um branch, uma checagem de condições, tá bom? Então, se if meu e.code é igual a arrow left, ok? Assim como está escrito aqui, arrow left. E esse 3 iguais, se você não está acostumado com essa sintaxe, em JavaScript a gente pode fazer uma checagem mais assertiva utilizando 3 iguais, mas nesse caso não tem problema utilizar 2, não vai ter muita diferença, tá bom? Então se o meu e.code é igual a arrow left, eu quero que o meu personagem ande para a esquerda. Então eu vou deixar aqui só um comentário, andar para a esquerda. E else, lembrando que aqui eu não posso utilizar apenas else, porque senão, se eu apertar qualquer outro botão, e não necessariamente o botão da seta para a direita, ele vai andar para a direita. Então eu quero utilizar um else if, e.code é igual a arrow right. E a gente vai andar para a direita. Legal. Show. Agora como que a gente pode fazer essa movimentação para a esquerda ou para a direita? Bom, lembra que todo loop, a cada loop,
eu estou redesenhando o meu jogador, certo? Então, eu estou pegando as informações de x, y, altura e largura, e estou redesenhando o meu jogador. Significa então que se eu alterar o meu x e o meu y, eu vou redesenhar o meu jogador em uma posição diferente, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai alterar o x e o y. Se eu estiver apertando para a esquerda, eu quero que o meu x seja subtraído. Porque lembra que eu falei que quanto mais para a esquerda é mais próximo do zero, e quanto mais para a direita é mais próximo do tamanho do meu canvas. Então, eu vou dar um player.x menor do que 1. Vamos utilizar 1, ok? E se eu andar para a direita, eu vou fazer justamente o inverso. Player.x é mais... Bom, ok? Player.x, perdão, aqui eu cometi um erro de escrita. Então, player.x, eu posso escrever tanto é igual a player.x menos 1, ou eu posso escrever dessa forma. Menos igual a 1, e aqui mais igual a 1, tá bom? E se eu movimentar, o meu jogador ele vai andar para a esquerda ou para a direita, tá bom? E aqui tem uma questão, repara que ele está andando bem devagarzinho, né? Mas que a gente não deu uma velocidade muito grande para ele ainda, ele anda de maneira sutil. Mas tem algo que é importante ensinar para vocês. Nesse caso, a gente está todo momento resetando o fundo do nosso canvas para escuro, tá? Se eu estivesse utilizando outra cor ou não estivesse trocando o plano de fundo do meu canvas, seria muito importante que eu resetasse o meu canvas. E como que eu faço para resetar o meu canvas? Eu posso utilizar a função clearRect. Eu vou ensinar para vocês, mas a gente não vai utilizar aqui. Então, ctx.clearRect. E a gente pode passar da mesma forma que fillRect. A gente só passa o x, y, altura, largura e altura, e ele reseta o nosso canvas para uma cor escura transparente, tá? Então não dá para ver, ele fica branco. Mas nesse caso não vai ser necessário porque a gente já está trocando o nosso plano de fundo, ok? Por isso que eu coloquei Reset Canvas e não um outro nome como Paint Background ou outra coisa. Bom, legal. Nosso personagem anda para um lado, anda para o outro. Show de bola. Ele anda um pouco devagar. Eu não gostei muito da velocidade dele. Eu vou dar uma velocidade um pouco maior. Então eu vou criar aqui mais uma variável, então constante. Settings, são as opções do meu jogo. Eu vou colocar MoveSpeed, MoveSPD, vou dar um MoveSPD de 4. Então ele vai andar 4 pixels a cada clique em vez de 1. E aqui no lugar do 1 eu vou dar um settings.movespd. Vou fazer a mesma coisa aqui. Beleza? Então agora se eu aperto para o lado, ele anda 4 pixels em vez de 1 pixel só. Tá bom? Então tornou um movimento um pouco mais rápido. Legal. Bom, show de bola. Mas se eu ficar apertando para a esquerda toda a vida, o meu personagem ele some da tela. E a mesma coisa acontece se eu segurar a seta para a direita, manter ela pressionada, ele vai, em algum momento, ele vai escapar e vai sair da tela. Isso acontece porque a gente não está checando uma colisão com o fim do nosso mundo do jogo, que é o navegador, que é o canvas, na verdade. Então a gente precisa fazer essa verificação para impedir que ele saia dessa área. Bom, para evitar que o nosso personagem escape da área demarcada, né, a área que a gente quer que ele se movimente, a gente vai criar uma nova função. Então, aqui, antes do meu drawPlayer, eu vou criar uma function chamada movePlayer, ok? E ela vai receber como parâmetro um valor. Então, val. E aqui, em vez de movimentar, de alterar o valor do nosso jogador, a posição X do nosso jogador diretamente, a gente vai chamar a função movePlayer e vamos passar o -settings.movespeed. E aqui embaixo eu vou copiar e vou só trocar o sinal, tá bom? Legal. Então agora a função movePlayer que vai ser responsável por alterar o
o valor de x e o valor de y do nosso jogador. O valor de y não, porque o nosso jogador não vai se movimentar na vertical, vai se movimentar apenas na horizontal. Então, o MoviePlayer vai fazer o seguinte. Ele vai receber esse valor, ele vai calcular a próxima posição do jogador. Então, next player pos, que seria o player.x mais igual, ok? Esquecido igual aqui. Então, a próxima posição do meu jogador seria a posição x dele, mais o valor que ele receber. Se esse valor for negativo, vai subtrair. Se esse valor positivo, vai aumentar. E aí a gente tem que verificar se a próxima posição é maior do que o canvas.widget. Se for maior do que a largura, eu não posso deixar ele se movimentar, certo? Ok? Então, se ela for maior do que a largura, eu não posso deixar ela se movimentar. E se next player position for menor do que 0, significa que ele está saindo para a esquerda, ele está indo para o plano cartesiano, para a região negativa, eu também não posso deixar que ele se movimente. Tá? E nesses casos eu vou simplesmente retornar a função. Ok? Quando eu dou um return, a minha função não processa mais nada, ela simplesmente é cancelada. Tudo que vier executado depois desse return não vai ser executado, mas caso a posição seja válida, a gente simplesmente atualiza a posição X com a próxima posição. Tá bom? Opa. Legal. Vamos ver se funciona? Então, estou andando para a esquerda, ele ainda escapa. Andando para a direita. Vê? Ele ainda escapa. Bom, por quê? Vamos tentar entender. Então, a minha posição, para que a minha função seja retornada, para que essa atualização não ocorra, eu estou considerando que a próxima posição tem que ser maior do que o comprimento e menor do que 0. Mas eu quero que seja verificada qualquer uma dessas condições. Qualquer uma delas for verdadeira, eu quero que esse processamento seja interrompido. Então, vamos tentar assim. Vamos andar para a esquerda. Vamos ver o que acontece. Agora o meu jogador ficou preso. Vamos andar para a direita. E o meu jogador, ele vai até um pouquinho mais do que o meu canvas. Vou fechar meu console aqui para ver se a gente consegue ver melhor até onde ele vai. Beleza. Bom, o movimento para a esquerda a gente conseguiu resolver, mas o movimento para a direita ainda não. Então vamos testar aqui para a esquerda. Ele vai corretamente e para ali na borda. Mas na direita ele vem e ele sobra só um pedacinho branco que a gente consegue ver do nosso personagem, tá? Por que isso ocorre? Lembra que o meu desenho, o desenho do meu personagem, ele ocorre da esquerda superior para a direita inferior. Então eu preciso levar em consideração a largura. Se eu não levar em consideração a largura, todo movimento que eu fizer em direção à direita, ele não vai dar certo. Ele vai considerar que o meu jogador ainda está dentro da posição válida, porque ele está calculando o meu ponto superior esquerdo, tá bom? Então, se a posição do meu jogador for maior do que o widget menos a largura do jogador, certo? Então, menos player.widget. Agora sim, vamos testar, vamos ver como funciona, mas provavelmente esse código, agora eu estou levando em consideração a largura, então eu automaticamente passei a considerar toda a dimensão horizontal do nosso quadradinho branco, tá bom? Então, salvando o arquivo. Para a esquerda, vamos ver se não mudou nada e não interferiu, se a gente tem algum problema, ok? Para a direita, vamos andando devagarzinho, talvez a gente possa aumentar a velocidade mais para frente. E agora sim, ele fica preso, ok? Fica aqui dentro dos nossos limites. Legal, né? Então agora a gente restringiu o movimento do nosso jogador, ele não vai mais escapar da tela. Inclusive, se eu redimensionar a tela aqui, ele vai andar até um pouquinho. E se eu redimensionar para cá, ele vai andar até lá. Tá bom? Um dos problemas que a gente tem aqui, eu vou deixar como dever de casa para vocês que vocês
pratiquem é o que acontece se eu redimensionar a tela para dentro. O meu jogador vai escapar do meu pedaço do pedaço permitido, ele não vai mais voltar, tá bom? Então fica como dever para vocês, um desafio para vocês recalcularem a posição do jogador quando você atualiza o tamanho, tá bom? Bom, pessoal, o próximo passo agora é nós criarmos o sistema que vai instanciar os elementos que o jogador tem que pegar, né? Então, para isso, a gente vai vir aqui no Settings, vamos criar mais duas propriedades, que é Spawn Delay. A gente vai dar um valor para ela. E a gente vai criar também uma outra variável chamada Gravity, que vai atrair o objeto em direção ao solo, tá bom? Então, tem aqui o meu delay e tem a gravidade, beleza? A gente vai criar aqui também uma outra constante, que a gente vai chamar de Spawn State. Essa constante é para ajudar a gente a organizar melhor o tempo entre os spawns, tá bom? Então, vamos usar aqui last spawn. Vamos deixar um valor. E também last date. Beleza? Já vão entender mais ou menos do porquê disso. Mas o que a gente está montando aqui é basicamente um cronômetro. E a cada tanto tempo ele vai executar tal ação que na verdade é spawnar os nossos elementos, tá bom? Então vou criar uma função aqui chamada function spawn object. Essa função spawn object, ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se o spawn state.last spawn é maior do que o settings.spawnDelay. Tá? Então, se o meu último objeto foi criado depois do meu delay, se já faz mais do que 5 segundos, vamos falar assim, a gente vai instanciar o objeto. E para mostrar, vou dar um console.log spawn. E além disso, a gente tem que setar o nosso spawn state, spawn para 0, ok? Para resetar o contador. E também dar um return. A gente pode omitir esse return por enquanto, tá? Mas vamos lá. Ok, e o que acontece se não está na hora de eu instanciar um objeto? Eu preciso incrementar o meu contador. Então o primeiro passo é criar uma variável chamada now, que é o momento agora. E essa now ela vai guardar o seguinte valor, newDate.getTime. Ok? E o que o newDate.getTime faz? Retorna o valor em milissegundos. Então ele retorna a hora atual em milissegundos. Beleza? Show de bola. Então eu tenho a hora atual em milissegundos e eu preciso incrementar o tempo do meu last spawn, porque passou-se tanto tempo. Quanto tempo passou? A diferença entre a última vez que eu verifiquei e agora. Então o meu spawn state.lastSpawn é igual, mais igual a spawn state.lastDate. Tá? E aqui eu preciso fazer o seguinte, eu preciso aumentar, eu preciso ver a diferença entre a última hora que eu verifiquei e agora. Então eu posso fazer um now menos spawnState.lastDate e eu não posso esquecer de setar o meu spawnState.lastDate com o meu now. Tá? Bom, essa parte eu entendo que ela pode ser um pouco confusa, mas basicamente o que a gente está fazendo? A gente está verificando se já passou o tempo para a gente poder criar o objeto. Se já passou, a gente cria ele, ok? Se não passou, a gente precisa incrementar o cronômetro. Imagina que tem um cronômetro lá, ele começa em 0 e ele vai. Toda hora ele está contando ali, segundos, milissegundos, e quando dá 5 segundos, o cronômetro fala, olha, está na hora de você criar um novo elemento. Quando o elemento é criado, você reseta o cronômetro para 0 e o cronômetro volta a rodar, tá? Então, basicamente o que a gente está fazendo é isso. Tá? A gente está botando esse cronômetro para rodar. Todo esse código aqui serve para organizar esse cronômetro. Então a gente pega a hora atual, adiciona a última, o último tempo, para eu saber quanto tempo se passou no meu cronômetro, eu preciso fazer esse cálculo, que é a hora atual menos a última vez que eu verifiquei a hora atual. Então a hora passada. Tá? E essa diferença é o tempo que percorreu entre as duas checagens.
tá bom? E no fim, eu só atualizo a minha última checagem com a hora de agora. Tá, pessoal? Pode ser um pouco confuso, talvez dê um pouco de trabalho para entender, mas eu espero que vocês entendam isso. Tá bom? E aqui, dentro do meu game loop, eu preciso chamar essa função spawn object. Ver se funciona. Bom, está spawnando rápido demais, né? Muitos objetos aqui, se a gente olhar o nosso console, não tem nada sendo renderizado, mas tem muito objeto sendo instanciado aqui. O que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa aumentar o nosso tempo. Aqui eu coloquei um delay de 5. Só que esse delay com valor 5, ele está sendo contado em milissegundos, porque JavaScript trabalha a data em milissegundos. Então, se eu quiser transformar esse milissegundos em segundos, eu posso acrescentar 3 zeros e talvez a gente tenha um spawn um pouco mais lento aqui. Então, a gente tem o primeiro, temos o segundo, e aparentemente a cada 5 segundos ele instancia um novo elemento, tá bom? Representado por esse console log. Beleza. Agora o próximo passo é adicionar ao nosso array de objetos esses elementos foram instanciados e também atualizar a posição deles no mapa, né? Então aqui onde eu coloquei instanciar objeto, eu vou trocar aqui e a gente vai lá no nosso array. Então eu vou trocar esse nome aqui para objects array. E a gente vai adicionar um novo objeto, tá bom? Então o nosso objeto, assim como o nosso jogador, ele vai ter uma posição x, uma posição y, uma largura, 40 também, e uma altura, 40. Ele vai ser um quadrado, tá bom? Então ele vai iniciar na posição 0 no eixo x, na posição 0 no eixo y, e vai ter essa altura e essa largura. Legal, né? Então eu já estou adicionando os elementos aqui ao nosso array, e agora o que falta é renderizar esses elementos no nosso canvas. Para isso a gente vai criar outra função. Então, function draw objects. E aqui eu vou desenhar todos os objetos, tá? Para facilitar, eu vou utilizar um método chamado forEach. Então, objectsArray.forEach. Então, para cada elemento do meu array, e meu array, para quem não sabe o que é array, acabei esquecendo de falar disso, o array é um arranjo, uma lista de elementos, tá bom? Então, para cada elemento, para cada objeto, eu vou executar uma função. E o que eu vou fazer com aquele objeto? Eu vou simplesmente, object.y, como eles vão cair em linha reta, eu vou subtrair da gravidade, tá? Então, settings.gravity. Então, o y ele vai caindo, caindo, caindo. Na verdade, eu poderia fazer isso aqui em outro lugar. Considerando que o objetivo dessa função é renderizar os objetos, eu posso atualizar a posição deles em outro lugar. Então, eu vou criar outra função para a gente organizar melhor nosso código. Update object position. E a gente vai movimentar esse código para cá. Então, a função update object position vai atualizar a posição do objeto. Eu vou colocar ela lá no nosso game loop. Objects, trocar para um S aqui. E o nosso drawObjects vai renderizar. Então, do mesmo jeito, objectsArray.forEach, a gente vai desenhar. Bom, para desenhar o meu personagem, o nosso player, a gente utilizou um fillStyle e um fillRect. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, ctx.fillStyle. A gente vai usar um RGB. Vamos dar uma cor azul. Então, 0, 0, 200. Talvez seja uma cor legal. Vamos ver como fica. fillRect. A gente vai object.x, object.y, object.width, object.height. Beleza? Ele vai, se tudo der certo, ele vai desenhar esses objetos para a gente, tá? Então, só precisa adicionar essa função aqui no nosso game loop. E vamos ver se funciona. Então, eu não sei se vocês viram, mas ele instanciou algo azul aqui e esse negócio azul acabou subindo. Vamos ver por quê, vamos entender o que está acontecendo. Bom,
Eu tenho uma função que atualiza a posição, né? E aqui, lembra que eu disse para vocês no começo qual foi o meu erro? Eu disse que o sistema de coordenadas ele começa do zero e vai até o tamanho da tela. Então, se eu subtrair, eu estou indo em direção ao menos zero. Eu preciso somar. Então, meu erro foi justamente aqui. E agora a gente tem um quadradinho que cai muito rápido. Vamos abaixar um pouco a velocidade dele. A gravidade está muito alta aqui. Vamos dar uma gravidade um pouco mais devagar. Agora sim. Agora dá para a gente chegar lá e esperar ele cair. A gente vai capturar o nosso objeto. Só que tem outro problema. Repara que nossos objetos, primeiro, ele passa em cima do jogador, não acontece nada. E segundo, ele está instanciando sempre no canto esquerdo. Bom, vocês devem imaginar o porquê. E isso é justamente o que vocês imaginam. Você tem um valor de zero aqui para o x, ok? Tudo bem que o y tem que ser zero, já que ele vai sempre iniciar da posição superior. Mas o nosso x, ele pode ser um valor aleatório. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a função math.floor e a gente vai passar aqui um valor math.random que vai gerar um número entre 0 e 1, certo? Só que 0 e 1 não ajuda muito a gente. Então, para deixar um pouco mais legal, a gente vai calcular a diferença aqui, ok? A diferença entre esses dois. Então, o tamanho, a largura da nossa tela, menos a largura do objeto, tá bom? Então, window, ou melhor, vamos usar canvas.widget e menos object, ou menos 40, porque é a largura que a gente setou aqui. Vamos ver se agora fica um pouco mais legal. Opa, já tem um vindo no meio aqui. Talvez um pro canto. Boa. Veio um para a direita. Eles ainda ultrapassam o jogador, não tem problema. Veio um bem agora no centro. Vamos ver se a gente spawna algum lá na esquerda, legal. Então agora, aleatoriamente, ele está sendo instanciado em diferentes posições na nossa tela. Outra coisa que é interessante, repara que o quadrado ele instancia logo no momento, não é necessariamente fora da tela, né? Ele começa aqui de dentro da tela. Vamos tentar diminuir um pouquinho, dar uma posição de menos 40, ver se ele vem de fora. Aí, agora sim ficou mais legal. Parece que ele está spawnando da barra de endereço e descendo em direção. Então, legal, legal. Show de bola. Bom, posso tirar esse console log. A gente está tranquilo sem ele. E agora o próximo passo é detectar a colisão entre o objeto e o jogador. Bom, antes da gente partir para a checagem de colisões, vamos arrumar algumas coisas que, na verdade, são melhores práticas e vão ajudar a gente na performance do jogo, tá? Então aqui eu estou atualizando as posições dos objetos, só que em algum momento esses objetos eles vão sair da tela, né? Então eles vão descer e vão escapar aqui por baixo. Nesse momento eu não quero mais ter que atualizar a posição desses objetos. Eu posso simplesmente removê-los da array. E uma maneira rápida da gente removê-los da array é utilizando o método filter, ok? No qual a gente vai fazer uma checagem rápida. Então a gente vai retornar aqui object.y é maior do que canvas.height, ok? Então menor. Então a gente só vai retornar os objetos que forem menores do que a altura, que estiverem em posições menores do que a altura, tá? Então objects_array igual a uma nova array, que na verdade é um filtro que só vai retornar os objetos que ainda não estiverem escapado pelo final aqui, tá bom? Tem que trocar aqui de const para let, para poder trocar lá embaixo, reatribuir essa variável, né? Uma maneira simples de filtrar os nossos objetos, ok? Beleza, então agora a gente vai começar a verificar nossas colisões e para isso eu vou criar uma função, chamar ela check for collisions, ok? E a gente vai utilizar o for each também para verificar a colisão em todos os objetos. Em um jogo desse tipo, não tem problema a gente fazer a verificação da colisão em todos os objetos, tá? Porque é um jogo com pouco processamento envolvido, mas em um jogo mais complexo tem outras formas de fazer essa verificação, tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai ver se o objeto
Lembra que todo retângulo ele tem, vamos pôr assim, 4 arestas, tá? Então, tem a posição x0, y0, posição x, largura y0. Então, ele tem 4 coordenadas, 4 pontos que, de certa forma, definem a área do nosso retângulo, né? Então, se eu posso considerar o canto superior direito, então se esse canto superior direito for menor do que o meu jogador, então aqui eu estou fazendo a colisão em relação ao jogador, mais do que player.widget, okay? Ou se a largura do meu objeto, né, for maior do que a posição do meu jogador. Então aqui eu fiz a verificação, a gente faz uma verificação de largura, né, uma verificação no eixo X, então como seria? Essa primeira verificação é uma verificação da primeira aresta, então da aresta superior esquerda, em comparação com a aresta superior direita do meu jogador. E aqui é justamente o contrário, tá? Então essas verificações, elas são importantes. Eu só coloquei a vírgula aqui, que é errado, tá, pessoal? O certo é, tem que verificar, todas elas têm que ser positiva. E aí eu posso fazer a verificação na vertical. Então object.y é menor do que player.y mais do que a altura, né? Do que a altura do meu jogador. E eu faço a mesma coisa para a altura do meu objeto. Ok? Player.y. Vamos ver se a nossa função de colisão está certa, utilizando um console.log collision. Ok? Vamos testar essa função, vamos ver se ela está ok. Então eu tenho o meu quadrado aqui e vamos ver se quando esse objeto azul encostar no meu quadradinho branco, vamos ver se ele vai acusar uma colisão ou não. Ok, a gente não teve nenhuma colisão. Mas se eu não me engano, isso é porque eu cometi um erro aqui e eu criei a função, só que em nenhum momento eu chamei ela no nosso game loop. Então, vamos utilizá-la aqui. Com a função no nosso game loop, vamos esperar para ver se esse objeto vai colidir com o nosso jogador. E se ele colidir, ótimo, a gente vai ter uma colisão registrada. Vamos ver ali no nosso console uma colisão. Vamos testar para esse aqui agora. E colidiu. Vamos ver esse aqui. Vamos ver se ele vai colidir pela direita. Vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza, esperando ele vir um pouco mais. Colidiu também. E aqui a gente tem a nossa verificação de colisão. Repara que para esse jogo não teve nenhum impacto no frame rate. Parece que o jogo está rodando ainda tranquilamente. Quando o objeto não encosta no nosso jogador, repara aqui que ele não vai acusar uma colisão. E agora a gente tem a checagem de colisão. Tá bom? Ótimo. O próximo passo agora é adicionar uma pontuação para o jogador quando essa colisão for detectada, certo? Como que a gente pode fazer isso? Vamos criar mais uma constante. Então, vou criar aqui uma constante GameState, onde eu vou gravar a pontuação. E aí, toda vez que a colisão for detectada, a gente vai adicionar pontos ao jogador. Ok? Legal. Bom, tem um problema. Acho que você já deve ter percebido, mas essa função, esse if, vai ser sempre verdadeiro enquanto estiver em colisão. Então, o que seria importante? Seria muito importante se, caso essa colisão fosse verdadeira, eu removesse o meu objeto do array, tá? Então, eu preciso fazer essa remoção desse objeto. Como que eu posso fazer essa remoção? Bom, tem algumas formas. Eu posso simplesmente filtrar e remover ele de lá, o que seria uma das formas. Eu posso fazer um if, percorrer, mas eu não tenho uma forma de remover isso aqui diretamente aqui no for-each, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma estratégia que a gente utilizou aqui no filtro para remover esse objeto, tá bom? Antes disso, para tornar mais fácil e ficar um pouco mais fácil de explicar para vocês como funciona, eu vou colocar aqui no meu Objects Array
eu vou colocar uma propriedade chamada ID. Tá bom? E esse ID ele vai ser simplesmente um valor. E qual o valor? Tem que ser um valor único. Tem que ser uma forma de eu identificar o meu objeto. Para eu identificar o meu objeto, eu posso utilizar o tempo, porque o tempo, como ele é contado em milissegundos, ele é uma garantia de que a gente não vai ter dois objetos com o mesmo valor de tempo, porque eles são spawnados em tempos diferentes. Então, newDate.getTime. Então, essa é uma forma de dar um ID para o meu objeto. E aqui, quando colidir, eu simplesmente posso falar que o meu objectsArray igual a objectsArray.filter object.id é igual a... aqui tem um problema. Eu estou usando a variável object aqui nessa função, então aqui eu vou trocar para outro nome, tá? Então eu vou colocar aqui... vou dar um obj, vamos deixar um pouco mais simples. Talvez não seja a melhor nomenclatura, mas já vai ajudar a gente aqui nesse caso, tá bom? Então, aqui no caso, eu quero retornar apenas os objetos que têm um ID diferente do nosso objeto que colidiu, tá bom? E isso provavelmente vai fazer com que ele suma do jogo. Vamos ver. Vamos testar? Bora lá. Então, vamos tentar colidir. Vamos ver como é que fica a questão dos nossos pontos aqui. Também eu espero que ele suma do jogo assim que entrar na colisão, tá? Vamos ver o que acontece. Beleza. Sumiu do jogo. Esse aqui também sumiu do jogo. Vamos tentar colidir com aquele ali. Sumiu do jogo. Então, meus objetos estão sumindo. E agora o que falta é a gente mostrar os nossos pontos. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar em cima da pontuação e como a gente vai exibir essa pontuação para o jogador. Então, primeiro passo, eu vou criar aqui uma div. Eu vou chamar ela de pointsWrapper, porque ela vai envelopar dois parágrafos, um com o texto points e o outro com o ID de value, ou melhor, points, mais legível, que vai começar em 0, tá bom? Então, essa div vai abrigar esses dois valores, esses dois parágrafos, e um vai apresentar para o jogador o valor, a pontuação que ele adquiriu, tá bom? Se eu voltar lá, por enquanto a gente não vê nada, ok? Mas provavelmente porque a nossa div não está sendo exibida aqui, vamos tentar fazer ela aparecer. Bom, partindo para o CSS, vamos lá, nosso pointsWrapper. O que ele tem que ter? Ele tem que corresponder a toda a largura, eu quero que ele corresponda, toda a sua área ocupe a largura da nossa tela. E ele também, lembrando que aqui agora a gente está trabalhando com CSS, a gente não mais precisa se preocupar com um resizing em termos de script, tá bom? A gente pode utilizar o CSS para nos ajudar com isso. E a gente pode dar um position absolute para ele aparecer na frente. E para ficar mais fácil de ver, vou dar um color white, porque como o background é escuro, a gente quer que o texto seja de cor clara. Ok? Legal. Agora a gente tem a nossa pontuação aqui, então 0 points e 0. Ok? Vamos começar a trabalhar. Primeiro passo, eu quero remover essa margem grande que fica entre os dois parágrafos. Ok? Então, voltando no CSS, P, ok? Todo filho P, a gente vai dar uma margem 4 pixels, acho que é um bom tamanho. Ok, já ficou um pouco menor. E o tamanho da fonte, vamos ampliar para 18 pixels, vamos ver como fica. Ok, legal. Bom, o que resta é alinhar essa pontuação no centro. Então a gente vai pegar e vamos utilizar um display, flex, flexível. Se eu salvar agora, a pontuação, os valores 0 vai vir para a print do points, mas eu quero que ele fique embaixo, então eu tenho que dizer que a direção da minha flex ela é coluna. Então eu quero que ele mantenha os elementos em coluna, alinhando todos eles no centro. E agora a gente tem a nossa pontuação no centro. Bom, para deixar um pouco melhor, vamos dar uma margem aqui. Então, uma margem do topo, um valor de 4 pixels. E já ficou um pouco mais legal. A gente tem aqui a pontuação com uma margem um pouco menor, aparentemente menor.
talvez mudar essa fonte. Bom, vamos, Roboto, Google. Fontes. Vamos pegar uma fonte legal. Eu gosto da fonte Roboto, bastante utilizada também, bastante popular. Vamos implementar esse estilo aqui. E é bem simples, gente, para implementar o próprio Google aqui das informações. Então, eu vou selecionar a importação. Por meio do import, eu não preciso me preocupar muito em adicionar mais HTML. Eu posso vir aqui direto no meu CSS e importar a fonte. Lembrando de setar a família aqui no body. Roboto. Vamos ver? Legal, a gente já tem uma fonte um pouco diferente. Ela é um pouco, levemente diferente, tá, pessoal? Não tem muita diferença. Eu vou tirar ela aqui para ver se dá para notar. Então, aqui é uma fonte mais Times New Roman. E agora, fonte Roboto. Já é um pouco mais redondinha. Acho que é uma fonte legal. Vamos aumentar só um pouquinho a fonte aqui, o tamanho da fonte. Vou colocar talvez 24 pixels. Um pouco mais visível. Show de bola, show de bola. Agora o que resta é alterar, né, o nosso zero aqui. Ele tem que acrescer de pontos conforme a gente colide com os objetos. Então, vamos lá no nosso arquivo JavaScript e a gente vai, juntamente com a atualização dos pontos, a gente vai também atualizar o nosso valor. Para ficar um pouco melhor, um pouco mais performático, apesar de que não daria tanta diferença nesse caso, eu vou criar uma constante aqui chamada points paragraph. E vou pegar o elemento, utilizando o getElementById, e vamos lá ver o ID que a gente utilizou. Points. Beleza. E aqui, toda vez que eu atualizar meus pontos, nossa função check4collisions, eu quero que o meu parágrafo seja igual aos pontos. Beleza? Vamos testar? Vamos ver como fica. Vamos esperar uma colisão aqui e se tudo der certo, a gente vai ganhar um ponto e vai atualizar ali pra gente. Legal, um ponto. Vamos tentar ganhar mais um ponto. 2 pontos. Agora eu vou tentar movimentar até o outro lado para ver se eu... 3, agora 4. 4 pontos. Legal, 4 pontos. 5 pontos. Show, né? Agora o nosso jogo já está tomando forma. A gente já tem as principais funcionalidades aqui prontas. Agora a gente vai dar uma melhorada no nosso jogo, adicionando um botão de iniciar para o pessoal começar a jogar. E também resetar o estado do jogo toda vez que um dos objetos, né, vai ser a condição de perder, a condição de derrota, vai ser quando um desses objetos atravessar completamente aqui o fundo. Tá bom? Bom, pessoal, depois de pensar um pouco aqui e debugar, descobri que o que estava acontecendo é que eu estava escondendo o botão. Então, quando a gente utiliza o e.target, a gente está escondendo o botão, que foi, na verdade, o elemento no qual o clique surgiu, tá? Apesar da gente ter colocado o listener no py, no wrapper, o elemento no qual o clique foi executado foi o botão, tá? Então, para resolver, foi simplesmente adicionar um elemento py, adicionar essa propriedade aqui. Então, o alvo mais o py, né? O elemento py, o elemento que está envelopando ele, que no caso é o nosso wrapper, e setar o display dele como none, ok? E aqui com o display block, a gente resolve o problema. Bom, tirando isso, tem só mais uma coisa que eu queria fazer, que é, se a gente observar bem aqui, quando eu perco, mesmo que eu coloque o meu personagem, o nosso jogador aqui, em algum lugar mais distante, tá certo? E a hora que o bloquinho cai, o jogador continua ali, parado naquele lugar. Então, o que eu gostaria de fazer é de resetar a posição dele. Para isso, é muito simples, é só dar um Draw Player. E aí, quando a gente jogar e o nosso personagem perder, é para ele ser reposicionado no centro. Com exceção desse resto aqui, tá? E esse resto ocorre justamente porque o canvas precisa ser redesenhado a todo frame, tá? Então, se eu não redesenhar o canvas, não adianta.
Set Canvas. Vamos ver se agora a gente consegue resolver esse problema. Deixar o objeto chegar até o fim. E aí, o nosso jogador volta ao centro. E eu posso clicar em jogar novamente. Jogar. E nosso jogo vai funcionar normalmente. Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo bastante simples de como criar um jogo em JavaScript. Obviamente, existem diversos frameworks, diversos motores de criação de jogos que você pode utilizar para criar os seus jogos. Não necessariamente você precisa fazer isso utilizando JavaScript da forma como a gente fez aqui, mas eu acho que é uma excelente experiência, é um excelente projeto para você ter no seu portfólio. Se você quer ser um desenvolvedor web, mesmo que você não trabalhe com criação de jogos, eu acho que é uma excelente forma de você exercitar a lógica em diversos cálculos, diversas funções que tiveram a ser criadas, que são complexas, tá? E que de certa forma dão trabalho e exigem um pouco de raciocínio lógico, um pouco de raciocínio matemático para criação, confecção, testes e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais comprido, um vídeo um pouco mais técnico, mas espero que seja de bastante utilidade para vocês. Subam um projeto no GitHub, é muito importante ter projetos no GitHub, pessoal. Para quem está querendo procurar emprego, ou está trocando de área, ou quer trocar de emprego, é muito importante que vocês tenham um bom GitHub, tenham um GitHub atualizado. E um projetinho como esse é uma excelente forma de mostrar o que vocês sabem fazer, tá bom? Eu sou Gabriel Azevedo, da Faculdade V2. Vou ficando por aqui, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal. Ajuda a gente demais, você não faz ideia. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até o fim, dá um like aí. Fortalece a gente que com certeza virão mais vídeos com esse tipo de conteúdo mais novo, um conteúdo um pouco mais, talvez, avançado, relacionado à criação de jogos JavaScript e também criação de outras coisas em JavaScript, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui de verdade e a gente se vê numa próxima. Até mais.